Direito Penal, Teoria Geral do Crime, Crime Culposo. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Thiago Pacheco, delegado de polícia e professor de Direito Penal aqui na Prova Concursos, e vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Penal e vamos estudar hoje, dentro da Teoria Geral do Crime, o crime culposo. Olha só, vamos para a tela, crime culposo. E antes de tudo, como sempre, a gente volta, a gente faz uma remissão aqui no nosso conceito analítico de crime, porque eu não quero que você confunda o crime culposo com culpabilidade, tá? Culpabilidade é um dos 3 elementos que compõem o crime de acordo com o conceito analítico, tá? O crime é composto por fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável, ok? Olha só, essa culpabilidade aqui é o 3º elemento do crime, tá? 3º elemento do crime. Letra está ruim, mas eu ditei, tá? 3º elemento do crime, que é composto por imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. A aula de hoje, nós vamos tratar na aula de hoje sobre a conduta culposa, tá? Vamos falar sobre o crime culposo. Então, a gente tem que ressaltar este elemento aqui do fato típico, conduta, que pode ser dolosa, ou culposa. Culpa, tá joia? A conduta pode ser dolosa ou culposa. Dolosa quando o agente ele age de forma intencional, ou então ele pelo menos assume o risco da produção de um resultado. E na culpa, o agente age por negligência, imprudência e imperícia, não desejando a produção do resultado, tá? Por isso também temos que dar muita atenção aqui para o resultado e também, por óbvio, para o nexo causal entre essa conduta e este resultado, perfeito? Então, nossa aula se concentra aqui no fato típico e não na culpabilidade, tá? Culpabilidade vamos estudar em outro momento, perfeito? Olha só, o crime culposo está disposto no artigo 18 do Código Penal. Vamos lá, para entender primeiro o crime culposo, vamos para a definição de crime doloso, tá? Disse o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. No crime doloso, o agente quer, ele de fato deseja o resultado. E se ele não quer ou deseja, ele no mínimo assume o risco da produção do resultado, perfeito? Ele no mínimo assume o risco da produção de um resultado. Por isso eu falei aqui, quando o agente quis o resultado, a conduta, olha só, conduta é dolosa. A conduta é dolosa. E o agente quis o quê? O resultado. A gente tem que ter o quê aqui? A gente tem que ter um nexo de causalidade, ou um nexo causal. Perfeito? Temos que ter aqui um nexo causal, conforme eu expliquei aqui, Conforme eu expliquei aqui, os 3 elementos: conduta, resultado, nexo causal. Perfeito? Vamos lá. Eu falei do dolo para a gente entender melhor a culpa, tá? Nosso objetivo na aula é o crime culposo. E ele ocorre quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Então, a conduta é culposa. A conduta é culposa, tá? E o agente o quê? Deu causa ao resultado. E deve haver um nexo causal entre a conduta praticada e o resultado provocado. Então, aqui, nexo causal, tá? E, necessariamente, o agente tem que agir por imprudência, negligência ou imperícia.
imprudência, negligência ou imperícia. Daqui a pouco a gente vai ver esses conceitos de forma separada, tá? Negligência, imprudência e imperícia. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica o quê? Dolosamente. Então, o que o Código Penal falou? Se a lei não prevê que esse crime não seja punido com culpa, ele não poderá ser punido com culpa. Os crimes são punidos por regra, somente quando provocados, né, ou quando ocorrem de forma dolosa. De forma dolosa. Para o crime ser penalizado na modalidade culposa, a lei tem que falar expressamente que o crime pode ser penalizado na modalidade culposa. Um exemplo é o crime de homicídio. O crime de homicídio ocorre na modalidade dolosa, como todos os outros crimes, né, que ocorrem na modalidade dolosa, e o parágrafo 3º do artigo 121 ressalta a modalidade de homicídio culposo, perfeito? Então, nesse caso, o homicídio pode também ocorrer na modalidade culposa. Por quê? Porque o próprio Código Penal previu isso, tá joia? Porque se ele não tivesse previsto, o homicídio não poderia ser apenado com a modalidade, né, ou na modalidade culposa, tá joia? Então, vamos para um conceito aqui de crime culposo. O crime culposo consiste em uma conduta voluntária que realiza um evento ilícito não querido ou aceito pelo agente, mas que lhe era previsível. Essa é a culpa inconsciente, ou excepcionalmente previsto, no caso da culpa consciente, e que poderia ser evitado se empregasse a cautela necessária. A cautela necessária. Ou seja, a prudência, né? A prudência. De repente, se o agente tivesse agido com prudência, né, com diligência ou com perícia, a conduta provavelmente, muito provavelmente, não teria, aliás, o resultado, né, não teria sido produzido, tá joia? Não teria sido produzido. O interessante é que o crime culposo, ele consiste em uma conduta o quê? Voluntária. Voluntária, a conduta é voluntária, tá? Porém, o resultado, ele não é querido e nem aceito pelo agente, tá? Mas era previsível, esse resultado era previsível no caso da culpa consciente, culpa inconsciente. No caso da culpa inconsciente, esse resultado era previsível. Ou ele era previsto no caso da culpa consciente, ele era previsto e poderia ter sido evitado se o agente empregasse a cautela necessária. Perfeito? Vamos lá. Elementos da culpa. Primeiro deles, conduta humana voluntária. Ação ou omissão, conduta é isso aqui, né? É uma ação ou uma omissão, dirigida e orientada pelo querer. Pelo querer, porque o agente quer, causando um resultado involuntário. Tá? A conduta é voluntária, mas o resultado é involuntário. A conduta, ela é voluntária. Mas o resultado sim, esse é involuntário. O resultado é involuntário, tá joia? Outro elemento da culpa, o segundo, violação do dever de diligência. O agente atua em desacordo com aquilo que é esperado pela lei e pela sociedade. Se atuasse com prudência, olha só, e discernimento, evitaria o evento. A probabilidade seria muito grande, pelo menos, se ele tivesse agido com prudência, né? Com prudência, com perícia, agido de forma diligente, tá joia? O resultado provavelmente teria sido evitado, porque ele não queria o resultado. Ele só provocou porque agiu com imprudência, negligência ou imperícia. E para saber se o agente violou um dever de cuidado, a gente invoca a figura do quê? Do famoso homem médio. É a figura do famoso homem médio, tá? E dessa comparação homem médio, conclui-se
se ocorreu a violação da obrigação de cuidado, violação manifestada pela imprudência, pela negligência ou imperícia. Prudência, negligência ou imperícia. Tá? Quem que é o homem médio? É o homem comum, é o homem normal da sociedade, nem é o que entende de tudo, mas também não é aquele que entende de nada. Então a gente avalia um comportamento de acordo com um padrão médio. Por exemplo, andar numa via, né, dirigir numa via no qual a velocidade máxima permitida é 60 km por hora. Se você está dirigindo a 120 km por hora, é razoável? Não é razoável, não é razoável. Por quê? Porque o homem médio entende que se é 60, é 60. Alguns vão a 70, 80, talvez 90, mas dificilmente alguém passa do 100. Não é razoável. Não é razoável para o homem médio, aquele homem de inteligência comum, mediana, não é melhor que todos, mas também não tem déficit de conhecimento naquela área, né? No caso aqui, na direção do veículo automotor. Tá joia? É exatamente isso que eu queria falar com você. Então vamos lá. A gente tem modalidades de culpa, 3 modalidades. Vamos lá. Primeira delas, imprudência. Imprudência, que é a precipitação, a foiteza, né? A ausência de cuidados que o caso requer. É uma forma positiva, é uma forma positiva de culpa. Ela consiste em um agir. Por exemplo, conduzir o veículo em alta velocidade num dia de chuva. Ele agiu, né? O agente foi imprudente, ele foi além daquilo que poderia fazer, ele foi além, ele ultrapassou os limites. Isso é a imprudência, tá? Negligência é a ausência de precaução, é o contrário da imprudência, tá? É a forma negativa de culpa, consiste numa omissão. Por isso é uma forma negativa de culpa. Por exemplo, conduzir o veículo com pneus carecas, tá? Conduzir o veículo com pneus carecas. Qual que é a omissão aí? A omissão é deixar de trocar os pneus do veículo ou até mesmo deixar de dirigir o veículo, porque o pneu dele está careca. Ok? Um outro exemplo aqui muito famoso na doutrina, a pessoa que tem uma arma de fogo tem o porte, tem um registro, tudo ok, mas um dia ele vai limpar a arma e deixa ela lá numa mesa baixa ao alcance de crianças. E se as crianças tiverem acesso a essa arma, né, e acontece um acidente, ele agiu como? Ele agiu com negligência. Por quê? Porque ele deveria ter tirado aquela arma dali, mas ele, por uma questão de omissão, ele se omitiu, ele esqueceu, ele deixou a arma ali. Por isso que é uma conduta negativa, ele deixou a arma ali, agiu com negligência, tá? Imperícia. O que é imperícia? É a falta de aptidão técnica para o exercício de arte ou profissão. Por exemplo, troca o pedal do freio pelo da embreagem e não consegue parar o veículo. Olha só, ele não foi precipitado, ele não agiu sem precaução, mas faltou-lhe o quê? Aptidão técnica para a condução do veículo. O agente tem CNH, ele até dirige, ele tem aptidão para isso, ele pode dirigir, mas no momento ali ele trocou o acelerador pela embreagem, o freio, fez confusão lá com os pedais e acabou dando origem a um acidente de trânsito. Faltou aptidão técnica para ele, ele foi imperito. Um outro exemplo também muito citado pela doutrina é o médico, né? O médico tem CRM, é formado em medicina, o médico cirurgião, ele tem credencial, ele tem aptidão, em tese, né? Ele tem aptidão técnica para fazer uma cirurgia, mas por imperícia ele fez um procedimento errado, né? Ele, por exemplo, costurou uma veia ou um músculo de forma incorreta e a vítima acabou indo a óbito. Como o homicídio pode ser tratado, né, tolerado como culposo, uma conduta culposa, o médico será responsabilizado pela conduta culposa. Por quê? Porque ele agiu com imperícia. Ele não poderia, porque ele é um técnico naquilo. Ele é um especialista naquilo. Ele não poderia ter errado. Tá joia? Então vamos dando sequência aqui, ó. Ainda sobre os elementos da culpa, tá? Resultado naturalístico involuntário. O resultado naturalístico tem que ser involuntário.
Em regra, os crimes culposos são materiais, ou seja, causam de modo involuntário a modificação do mundo externo, tá? Essa é a regra. Os crimes culposos, por regra, são materiais, né? A gente vê o quê? Modificação do mundo externo. Modificação do mundo externo. Um acidente de veículo, por exemplo, causado por imprudência, né? A gente vê, a gente sente, né? A gente vê o acidente. Há uma modificação de fato do mundo externo. Mas a gente tem exceção, tá? A gente tem exceção, onde não há o quê? Resultado naturalístico, né? No crime punido, crime punido a título de culpa, independentemente de resultado naturalístico, como ocorre, por exemplo, no artigo 38 da Lei de Drogas. Olha o artigo 38 da Lei de Drogas. Prescrever ou ministrar culposamente, olha só o artigo está falando, culposamente drogas sem que delas necessite o paciente. O artigo não prevê qualquer resultado naturalístico, ele não prevê qualquer resultado, tá? Por isso, esse artigo é uma exceção, mas é uma exceção à regra. Via de regra, o que, ó? A gente tem modificação no mundo externo, tá? A gente tem resultado naturalístico, mas o artigo 38 é uma exceção, basta prescrever ou ministrar, independentemente de qualquer resultado, independentemente da vítima utilizar ou não essas drogas que foram culposamente prescritas ou ministradas, tá joia? Número 4, quarto elemento, nexo entre conduta e resultado. Nexo entre conduta e resultado. Tratando-se de crime material, deve estar presente a relação de causalidade entre a ação ou omissão, né, que tem que ser voluntária, e o resultado involuntário, né? Então a gente tem aqui, ó, conduta formada por quê? Ação ou omissão, tá? Ela gera um resultado involuntário, tá? Resultado involuntário. A gente precisa ter o quê? Um nexo causal entre essa conduta e esse resultado, tá joia? A exceção é isso aqui, ó. A exceção é isso aqui, ó. O crime que é punido a título de culpa, independentemente do resultado naturalístico, tá joia? Porque não teremos resultado. Não teremos necessariamente, pode até ser que tenha, pode ser que haja, mas não necessariamente. Então, logo, não é necessário o nexo causal, basta a conduta, tá joia? 5. Resultado involuntário previsível. É a possibilidade de conhecer o perigo, que não se confunde com previsão, tá? Possibilidade é uma coisa, previsão a outra, na qual o agente conhece o perigo. Na previsão, o agente o quê? Ele conhece o perigo, tá? Aqui, é possibilidade de conhecer o perigo. Possibilidade de conhecer o perigo, tá? Excepcionalmente, porém, ainda que presente a previsão, não se descarta a culpa desde que o agente acredite poder evitar o resultado sem contato com a sua habilidade, né? Seja contando com a sua habilidade ou seja contando com a sorte. Isso é o que a gente chama de culpa consciente. Por que consciente? Porque aqui, ó, presente a previsão. Ele tem uma previsão, mas ele acha que com a conduta dele, ou pelo menos com a sorte, o resultado não será alcançado, tá? Um exemplo é o caçador. O caçador, né, tá lá numa área de caça e tem um animal e tem um outro caçador também perto do animal. Ele confia, o agente confia na pontaria dele. Ele não deseja matar o outro caçador e também não assume o risco da morte dele. Ou seja, não há dolo, nem dolo direto, nem dolo eventual. Ele não deseja, mas ele confia na pontaria, ele fala, eu vou acertar, é a caça, eu vou acertar. Ou então ele confia pelo menos na sorte. Mas ele confia na pontaria dele e fala, eu vou pegar essa caça, eu vou matar a caça. Mas ele acaba matando, tirando a vida de quem? Do caçador. Ele agiu com culpa, Olha só, estava presente a previsão? Estava, porque o caçador estava muito perto da caça. Mas a culpa era consciente, tá? Então, é uma exceção, tá joia? E por fim, tipicidade.
tá? Não se pune a conduta culposa, salvo quando houver expressa disposição em lei. Conforme já falado, né, é necessário disposição em lei, ou seja, o encaixe ao tipo penal. Essa é a exigência do parágrafo único, que a gente já leu. Olha só, salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. O sujeito só pode ser punido dolosamente, salvo se a lei prevê a modalidade culposa para aquele crime. Aí ele pode ser punido no caso de agir com imprudência, negligência ou imperícia. Tá joia? Vamos lá, espécies de culpa. Espécies de culpa. Culpa consciente. Olha só. Culpa consciente. O agente prevê o resultado. Ele prevê, mas espera que ele não ocorra, supondo ter o poder de evitá-lo com suas habilidades ou com a sorte. Aqui, mais que mera previsibilidade, o agente tem previsão. Olha lá o exemplo, ó, o caçador que, evitando um companheiro próximo do animal que deseja bater, confia em sua condição de perito atirador para não atingi-lo, mas acaba acertando o mesmo, causando-lhe lesão ou a morte. Causando-lhe lesão ou a morte. Nessa situação, o agente agiu com culpa consciente. Por quê? Porque, mais que mera previsibilidade, o agente tinha a previsão do resultado, do que poderia ocorrer, né, com relação à sua conduta. Culpa inconsciente. O agente não prevê o resultado. Ele não prevê o resultado, que, entretanto, era previsível. Mas esse resultado era previsível, tá? Aqui, qualquer pessoa de diligência mediana tinha condições de prever o risco. E aqui a gente fala do tal do homem médio, né? Olha só. Homem médio. Homem médio. Perfeito? Indivíduo, exemplo, indivíduo que atinge de forma involuntária a pessoa que passava pela rua, depois de atirar um objeto pela janela por acreditar que ninguém passaria naquele horário. Pô, qual que é a chance de alguém passar, né, debaixo de uma janela? É muito grande, não dá para a pessoa poder acreditar que ninguém seria atingido. A chance é razoável, né? E isso era o quê? Previsível. Isso era uma conduta previsível, né? O resultado era previsível. Então, a pessoa agiu com culpa o quê? Inconsciente. Era previsível, mas não era previsto, né? Não tinha aquela previsão necessária. Tá? Pode ser que não passaria ninguém, pode ser que não passaria ninguém na hora, né? Sei lá, vamos botar aí 50% de chance para passar alguém e 50% para não passar. Diferentemente daqui, ó, na culpa consciente. Tá? Uma pessoa vai atirar na caça que está exatamente do lado do companheiro dele. Há uma previsão maior. Tá? Aqui o agente não prevê, mas era previsível. Tá? Era previsível. Tá joia? Culpa inconsciente. Temos a culpa própria. A culpa própria, que é aquela em que o agente não quer e não assume o risco de produzir o resultado, mas acaba lhe dando causa por negligência, imprudência ou imperícia. É a culpa comum, a culpa própria, né, que a gente vem estudando. E temos a culpa imprópria. É aquela em que o agente, por erro evitável, olha só, aqui é por erro evitável, imagina certa situação de fato que, se presente, excluiria a ilicitude do seu comportamento. Então, ele provoca determinado resultado típico intencionalmente. Intencionalmente. Mas responde por culpa. Responde por culpa. Por razões o quê? De política criminal. De política criminal. E isso está expresso no artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Olha só. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Olha só, no caso do crime punível, né, a título de culpa, não haverá isenção de pena, tá?
não haverá isenção de pena. Mas estamos aqui diante de uma culpa imprópria, no caso o que do erro evitável. O agente, por erro evitável, imagina certa situação de fato, que se presente, excluiria a ilicitude do seu comportamento. Tá? Ele provoca o fato típico intencionalmente, mas responde só por culpa, por razão de política criminal. Estudaremos esse artigo de forma profunda em aulas posteriores, perfeito? Por enquanto a gente vai ficar só com a culpa imprópria. E lembrando que culpa consciente é diferente de dolo eventual. No dolo eventual, o agente assume o risco da conduta, tá? No dolo eventual, o agente assume o risco de produzir o resultado por meio da conduta. Tá certo? A culpa consciente, nós temos uma outra situação e que eu vou descrever para você aqui, ó, por meio dessa tabelinha, para a gente ver aqui com mais precisão ainda, tá? Olha só, não gosto de ficar falando palavrão, tá? Nas aulas, mas todos os professores usam essa tabelinha, porque essa tabelinha ajuda demais a gente gravar esses institutos que estão muito próximos uns dos outros, tá? O dolo eventual, o dolo direto, a culpa consciente, culpa inconsciente. A linha é muito tênue entre esses comportamentos. Então a gente vai ver aqui, vamos usar um palavrão, mas você também não vai esquecer desses conceitos nunca mais, provavelmente, tá joia? Então vamos para a tela aqui, ó. Essa é a famosa teoria do foda-se e do fudeu, tá? No dolo eventual a gente vai usar a palavra foda-se. Na culpa consciente a gente vai usar a palavra fudeu. Então vamos lá. Uma situação de dolo direto. Dolo direto. Consciência é prevista, tá? A consciência é prevista e o agente o quê? Ele tem vontade. Ele quer. Perfeito? Agora vamos para o dolo eventual. Olha só, dolo eventual. A consciência é prevista. O agente não quer. O agente não quer provocar a conduta, mas ele assume o risco. Ele assume o risco quê? De provocar o resultado. Ele vira e fala, foda-se, eu não quero matar esse cara não. Eu estou passando em alta velocidade, aqui na rua, não quero atropelar ninguém, muito menos aquele sujeito que está ali atravessando a faixa de pedestre. Mas ó, quer saber? Se eu matar ele, foda-se, não tô nem aí, Olha só, ele fala, foda-se, tá? A gente tem o quê? Dolo eventual. Ele prevê o resultado, a gente prevê, o resultado é previsível, não quer, mas assume o risco de provocar esse resultado. Na culpa consciente, nós temos uma outra situação. A gente tem uma outra situação. A consciência também é previsível. Mas a vontade do agente é o seguinte, ele não quer e ele também não assume o risco de provocar o resultado. Ele não assume. Por quê? Porque ele acredita que pode evitar o resultado. Ele não quer matar ninguém. O sujeito está lá na área de caça. Ele está mirando a caça, ele está mirando o animal. E o amigo, o companheiro dele está do lado do animal. Ele vira e fala assim, a minha pontaria é perfeita, eu tenho certeza que eu não vou errar. Então eu vou atirar com tranquilidade. Eles estão a 10 centímetros de distância, isso é muito para mim. E ele vai e atira. E em vez de acertar o animal, ele acerta o companheiro dele. E aí ele vira e fala assim, ixi, fudeu, o que eu vou fazer agora? Matei o cara, fudeu. Entendeu? Olha só, fudeu, culpa consciente. Fudeu é culpa consciente, porque ele acredita que pode evitar esse resultado. Ele acredita fielmente. E temos também a culpa inconsciente, né? Onde não há previsão de consciência, mas há previsibilidade. Tá? O agente não quer, não aceita, né? E não deseja o resultado. Ele o pratica por quê? Porque agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Negligência, imprudência ou imperícia. Tanto de forma isolada quanto de forma conjunta. A negligência pode ser praticada junto com a
imprudência, não tem problema nenhum, né? Um exemplo aí é dirigir de forma imprudente, em alta velocidade na chuva, né? De forma imprudente e de forma negligente com os pneus careca, tá joia? E agir também de forma negligente com os pneus careca. Pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, espero que tenham compreendido. O exemplo aí a gente usa palavrão, mas é para facilitar a vida, tá? Decorem essa tabelinha, porque a banca organizadora, né, o examinador, ele gosta de fazer essa confusão, principalmente entre dolo eventual, culpa consciente, tá? Ele entra também no dolo direto, na culpa inconsciente e vai misturando um com o outro, mas não há motivo para você errar, tá joia? Qualquer dúvida eu estou à disposição, um grande abraço para você e a gente se vê na próxima aula. Bons estudos, até mais!